Olá, bom dia. Está começando mais um Reunião de Pauta na sua Casa Operária TV. Eu sou Marília, sou aqui a apresentadora do Reunião de Pauta, junto com os outros companheiros que a gente já vai apresentar. Mas antes disso, a gente gostaria de dar alguns recadinhos essenciais para o início do programa. O principal deles é pedir aí para todo mundo compartilhar esse vídeo, chamar todos os amigos a assistirem a Casa Operária TV, discutirem aqui com a gente no chat, que essa é uma reunião aberta, né? Uma reunião de pauta aberta com todo mundo aí para discutir no chat. Bem, uma segunda questão muito importante, principalmente para a manutenção financeira aqui do nosso canal revolucionário, é você se tornar membro do canal, que é uma contribuição pequenininha para você, mas é muito grande para a gente, né? A gente pode aí ter certeza que a gente vai ter o nosso dinheirinho todo mês, que é essencial aqui para a gente realizar as nossas atividades. Bem, acabando os recadinhos aqui, eu vou cumprimentar o companheiro Chico. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma reunião de pauta começando aí. Vamos lá, vamos ler as matérias. Queria dar bom dia para o meu companheiro Uriel, aqui à minha direita. Bom dia, companheiros aqui da mesa. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Mais um dia aí de luta com o Partido da Causa Operária. Passo aí para o companheiro Márcio também dar seu bom dia. Bom dia, o pessoal aqui da mesa. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? Vamos divulgar ao máximo aí o vídeo, porque hoje o programa promete. Exatamente. Bem, hoje a gente pode começar. A gente tem uma série de notícias para a gente pautar aqui, questões polêmicas que estão sendo colocadas no momento, né? Que é importante a gente esclarecer para a gente saber o que fazer em cada coisa. Primeiro, eu queria dar uma notícia boa, uma atividade que a gente do partido realizou aí no dia de ontem e anteontem também, no sábado e no domingo, a gente realizou plenárias abertas do Bloco Vermelho em todo o Brasil e também a gente realizou 10 plenárias abertas no mundo, né? Foi lugares como o Japão, os Estados Unidos e uma série de outros locais onde a gente tem organização partidária. Bem, a gente vai comentar aqui sobre as diversas plenárias. Se os companheiros da produção já puderem ir colocando as fotos. Vamos começar falando sobre a de São Paulo, né, que foi ontem aqui, na quadra dos bancários. Né? A gente teve participação do companheiro Rui Costa Pimenta. Tivemos uma ampla discussão aí sobre as reivindicações para as próximas manifestações. Tivemos presença aí de diversos companheiros, colocaram suas pautas, né? E a gente definiu lá um calendário permanente definiu não, né? Mas a gente definiu que haveria um calendário de mobilizações todos os dias dessa semana para convocar a população para o ato. Aí uma imagem da plenária aqui de São Paulo, né? Do palco ali. Então, essa semana aí, todos os dias haverá outra imagem de São Paulo. Todos os dias nós teremos panfletagens e um mutirão de colagem de cartazes na quarta-feira. Então nós convidamos todos que estão em São Paulo, que gostariam de participar, para entrar em contato conosco, né? Que mais, companheiro Márcio Roberto? Foi bem interessante, né? Eu gostei da análise que o companheiro Rui fez, né? Denunciando toda a campanha de calúnias aí, perseguição ao PCO, justamente pelo PCO ter feito um trabalho aí árduo e ter tirado todo mundo de casa e ido para a rua, né? A gente começou com o dia 31, né? Contra o golpe militar, que a própria presidente chamou o pessoal para comemorar o assassinato, né, nas ruas, e o PCO chamou todo mundo, toda a esquerda dos movimentos, mas finalmente fez os atos em todas as capitais contra o golpe militar de ontem e de hoje. Em seguida, fizemos um esforço, fizemos um gigantesco ato aqui em São Paulo, com todo o pessoal do PCO vindo do norte do país, do nordeste, do sul e etc., onde juntamos mais de 2.000 pessoas na Sé, e em seguida nós tivemos aí uma onda de grandes mobilizações. O PCO fez um esforço, e agora vem a direita toda, entrou o Ciro Gomes aí, que
que é um elemento aí desclassificado, já está falando que o PCO bate em mulheres, rouba celulares e etc., justamente para desvirtuar a importância do PCO nas mobilizações, que é o PCO que está formando o Bloco Vermelho, é o PCO que está denunciando todo esse infiltramento que o pessoal quer. Eles querem prostituir os atos, né? Eles querem estrupar os atos da esquerda. A palavra correta é essa. Eles querem roubar, infiltrar e destruir todo o movimento. E aí a gente vai ver aí no tema principal depois do debate para que é que eles querem isso, né? Mas assim, o Rui colocou acertadamente, a plenária, o que chamou mais atenção foi o caráter democrático. Que é assim que a gente quer que seja todos os atos. Que todo mundo que participa do ato tenha direito de falar, tenha direito de organizar, tenha direito de saber quem está na direção do movimento e etc. Então, o microfone foi aberto, quem quis falar, falou. Quem quis fazer propostas, as propostas foram ouvidas, foram encaminhadas e vão ser colocadas em prática, como o companheiro Chico acabou de falar aqui, dessa panfletagem e colagem de cartazes na quarta-feira. E assim, a panfletagem não é pequena, né, Chico? Não é 1 milhão de jornais gratuitos que irão distribuir no Brasil inteiro, convocando o ato do dia 24, né? Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente falar essa questão das plenárias, explicar um pouco a questão a questão política dessa iniciativa, né? Quer dizer, as plenárias elas são elementos fundamentais para o debate democrático, quer dizer, que abarque uma parcela considerável da população no sentido da organização dos atos, da mobilização, da própria consciência política do que está acontecendo, né? Porque a ausência dessas plenárias, ela leva a uma confusão geral, porque não há algo claro, algo organizado aí para direcionar a parcela consciente da população, que é a parcela essencial para a manutenção das manifestações. Então, essas plenárias que a gente está realizando, essa não é a primeira nem a segunda, a gente está realizando antes de todos os atos e depois também, para fazer balanço das manifestações, a gente está realizando exatamente por isso, para criar um movimento democrático e que esse movimento democrático se organize e, finalmente, estruture uma base concreta para a manutenção das mobilizações que vá além dessas lideranças de DCE, essas lideranças quaisquer que ninguém sabe quem é, que vai além disso daí pela própria força das bases, né? Então, acho que é fundamental a gente entender a importância dessas plenárias. As plenárias dos blocos vermelhos veio exatamente no sentido da defesa do vermelho nos atos, da defesa da esquerda nos atos, e é por isso que a gente está realizando com todo mundo, né? A gente está chamando pessoas de outros partidos também, pessoas de outros movimentos. A gente teve pessoas indígenas ali também presentes na plenária de São Paulo, por exemplo, que falaram muito bem ali na plenária. E a gente tem uma série de setores sociais que são essenciais para o desenvolvimento dessa luta. Isso aí, vocês estão vendo umas imagens de outras plenárias de outros lugares. Essa daí, por exemplo, é no Rio de Janeiro, se não me engano. Lá no Jacarezinho. No Jacarezinho, foi grande, foi bacana. Tem a presença do companheiro Antônio Carlos, do André Constantini, essa em Brasília. Já passou aí a de Porto Alegre, essa ainda é em Brasília, né? Mas vamos continuar comentando aí, depois a gente vai falando as fotos conforme elas passam aí. Eu acho que é importante a gente destacar, né, principalmente a gente percebeu isso na plenária de São Paulo, a presença de diversos companheiros aí dos comitês de luta, que não necessariamente são do PCO, mas simpatizam com a nossa política e entendem que é necessário organizar aí um gigantesco bloco vermelho, né? Todo mundo na plenária concordou, né? A plenária foi democrática, todo mundo falou, mas todo mundo ficou de acordo, que é o momento de fazer uma intensa atividade de convocação, com panfletagens, com colagens, formando novos comitês de luta, consolidando o trabalho não só do partido, mas de todos os nossos simpatizantes, todo mundo que está disposto a travar essa luta em todos os locais onde existem companheiros. Ficou também decidido que todo mundo aí que participou e todo mundo que vai participar não vá sozinho, leve aí 10 companheiros também, todo mundo compre rifas, todo mundo ajude aí a construir um movimento. E acho que isso foi uma questão fundamental, né? Está todo mundo de acordo que é o momento de se esforçar, mais do que a gente se esforça, para construir aí um ato gigantesco e a gente, de fato, conseguir aí
lutar pelo fora Bolsonaro, ser a vanguarda contra a extrema-direita, contra os infiltrados, tucanos, se precisar, e, de fato, ter um ato combativo, um ato dos trabalhadores e das organizações dos trabalhadores. Aí tem uma plenária também a foto, né, da plenária dos companheiros da Europa, de diversos países, que aconteceu, né, mostrando daí também que a luta por Lula presidente, pelo fora Bolsonaro e pelo socialismo é uma luta internacional. Tem diversos companheiros aí dos comitês de luta, do PCO, como vocês podem ver. Então, foi um fim de semana agitado com essas plenárias e foi muito importante para a gente ir organizado nesses atos. A gente vai fazer mais plenárias, a gente convida todos os companheiros a participarem também de toda essa jornada de lutas e ajudarem a construir um movimento dos trabalhadores capaz aí de derrubar o regime golpista, né? É isso aí. Bom, acho que tudo bem, acho que podemos passar para a próxima pauta, né? Próximo tema. A gente tem uma situação internacional aí, agora falando com relação ao Covid, né? Com a Indonésia aí se torna, segundo notícias aí da imprensa, o novo epicentro da pandemia no mundo, né? Então, tem uma vacinação, a vacinação lá está muito lenta, que nem está colocado, e a gente tem uma situação muito preocupante na Indonésia, né? A gente nota que como não poderia ser diferente, um país super atrasado, um país pobre, com uma população pobre muito grande, que enfrenta essa situação, né? O pessoal está levantando, você vê as imagens, o pessoal está levantando barraca na rua, tenda, fazendo um esquema super precário, né, para tentar internar as pessoas ali. E eles falam que na última quinta-feira, por exemplo, as autoridades lá da Indonésia relataram que houve quase 57 mil novos casos em apenas um dia, né? E eles já estão tendo uma situação com índices de número de mortes de mais de 1.000 pessoas por dia. Na sexta-feira, eles tiveram mais de 1.205... mais não, né? Mas 1.205 mortes em 24 horas. Então, a situação lá é muito preocupante. Quem pensa que a questão do coronavírus está se aplacando, não sei o que o negócio está diminuindo, a gente vê o exemplo aí. Tem o exemplo do próprio Brasil, né? Que ainda é muito ruim a situação, mas a gente vê outros países em que o negócio ainda está piorando, né? O caso da Indonésia é que está havendo uma piora na situação lá. Eu acho que é importante a gente colocar isso daí, né? Porque no início da pandemia, a gente tinha muita notícia dessas coisas. Hoje em dia, a gente tem pouca. Inclusive em relação ao Brasil, né? Tudo bem que a gente está tendo uma diminuição do número de mortes por conta da vacinação que mal e mal está acontecendo, mas a gente ainda tem uma situação grave, né? Principalmente aí para a população pobre, que, em geral, é a população que vai ser vacinada depois. Quer dizer, a vacinação ela ocorre primeiro nos centros econômicos, nas regiões mais ricas aí do país. A gente vê que, inclusive, os ricos têm mais facilidade de se vacinar. A gente já viu isso, vários casos de ricos furando a fila, se vacinando aí com a vacina das outras sessões de vacinados, né? A gente tem que falar isso daí. Quer dizer, o coronavírus ainda é um problema, e é um problema social, porque exatamente é um problema dos pobres, né? E a Indonésia, que é um país super pobre, que tem poucas condições aí para a população, ela está aí nessa situação que a gente precisa colocar. Isso aí é culpa do imperialismo. Porque o imperialismo ele teria condições de vacinar todos esses setores do mundo que não têm condições de ter vacina. A África, a Indonésia e outros setores aí, aqui de todos os continentes que, de fato, esses setores não têm condições de se vacinar. Não tem nenhuma renda básica para alimentar a população. Imagina só comprar vacina para todo mundo. Quer dizer, é a culpa do imperialismo isso não acontecer. Se fosse de interesse político, o imperialismo iria lá e se vacinaria todo mundo a custos baixos. Mas não. Aí estão deixando aí essas milhares de pessoas morrerem na Indonésia
assim como tem milhares de pessoas morrendo em todos os países atrasados, né, por culpa do imperialismo. A gente tem que falar isso daí. Acho que vale colocar também, uma notícia importante, né, é que o surto na Indonésia cresceu recentemente, principalmente por causa da variante Delta, a que foi detectada pela primeira vez na Índia. E aqui no Brasil, a gente já tem 97 casos dessa variante. Então, para quem acha que está acabando o coronavírus e tudo, preciso ficar muito atento a essas questões, porque, de fato, né, como o imperialismo causa tudo isso, ele também, né, a imprensa imperialista, a imprensa burguesa, tenta esconder a todo custo a realidade do que está acontecendo no país. Exatamente. Bem, para a gente se encaminhar aqui para o próximo tema, eu acho que é importante a gente colocar essa questão do imperialismo, exatamente para a gente ir para o nosso tema principal e falar sobre a questão de toda a manobra agora que está se colocando contra a candidatura do Lula, contra a eleição presidencial do Lula, em torno dessa questão da PEC do semipresidencialismo. Quer dizer, a PEC que vai falar que o Arthur Lira é mais poderoso do que o próprio Lula se ele for eleito. É exatamente isso que eles estão colocando, porque eles não estão conseguindo fazer a segunda via e tudo mais, e estão tentando fazer a segunda via dessa forma, quer dizer, dando um golpe aí na praça e tentando subir os poderes do Congresso para tirar os poderes de um presidente que eles não sabem qual vai ser. Então, já que é Bolsonaro ou Lula, que eles não estão conseguindo uma terceira via, eles estão aí com essa manobra. Bem, companheiros? Queria comentar que eu estava lendo aqui a matéria do Estadão sobre isso daí, né? E você vê que o negócio tem um caráter bastante antidemocrático, né? Porque o que poderia surgir é a ideia de que o semipresidencialismo, né? Você tira parte do poder do presidente, se aproxima aí de um parlamentarismo, uma coisa assim, poderia dar a impressão de que é uma coisa democrática, né? Mas, na verdade, é como a Marília falou, trata-se de uma manobra com a intenção de não deixar o presidente eleito pelo povo governar, né? A gente sabe que as eleições no Brasil são super viciadas, né? E a fraude ela vigora aí em todas as esferas, mas que ela é mais difícil de ser feita na eleição presidencial. A eleição presidencial ela tende a ser mais difícil de fraudar, né? Por conta disso é que surge essa iniciativa aí de acabar com o poder do presidente. Eu queria destacar uma questão que é colocada aqui pelo próprio Estadão, né? Que ele fala o seguinte, que o semipresidencialismo não é panaceia para todos os males do sistema político atual e também não é capaz de produzir sozinho os bons resultados esperados. Para o bom funcionamento do semipresidencialismo, um aspecto essencial é a redução do número de partidos políticos, ou seja, já é colocado aí, ao mesmo tempo em que se coloca a questão do semipresidencialismo, já se coloca também a questão de acabar com uma boa parte dos partidos políticos, né? E a gente sabe que essa redução do número de partidos políticos tem por objetivo, principalmente, reduzir o número de partidos políticos da esquerda, né? Então, é uma coisa importante já ficar atento aí para o golpe que está sendo encaminhado ao mesmo tempo em que se encaminha esse problema do semipresidencialismo, né? Eu acho que um aspecto central dessa discussão é que você vê que a imprensa se esforça para fazer isso, e toda a direita, é tirar todo o debate do aspecto central da política, que é que a gente está num regime do golpe de 2016. A gente não está num regime democrático, nem nada assim. Quem está no governo, o Arthur Lira, o Centrão e tudo, são um monte de golpistas aí que tiraram a presidenta Dilma e que prenderam o Lula, né? Eu acho que vale colocar também nessa matéria do Estadão, duas pessoas que apoiaram, né, que colocaram assim: pessoalmente sou simpático à ideia, disse o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi. Também o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu a discussão sobre a mudança de sistema, que poderia começar a valer a partir de 2026. Nesse sistema, se for o caso, é muito menos danoso que caia um primeiro-ministro do que um presidente, disse Arthur Lira. E só um comentário, né? É importante falar. Eles falam isso, é muito mais fácil cair o ministro do que o presidente. Mas, dentro da PEC
do semipresidencialismo, eles colocaram que o Congresso teria poder de derrubar o presidente com 40% dos votos. Quer dizer, 40%. O Centrão sozinho iria lá, derrubaria o presidente quando ele quisesse. Então, você vê, não é uma coisa democrática, né? É, de fato, uma ditadura do parlamento. E é um parlamento controlado pela burguesia. Quer dizer, a gente tem que deixar claro, né? A gente já fez, em momentos anteriores, né, em discussões teóricas feitas pelo partido, a gente já fez a discussão de que o presidencialismo, por si só, ele é antidemocrático, de forma teórica, né? Quer dizer, o parlamento é o elemento da democracia, é o elemento principal criado pela Revolução Francesa, que é um elemento da democracia. Mas a gente tem que entender de forma prática, de forma concreta, o que acontece no Brasil. A realidade é que no Brasil as eleições elas são profundamente controladas, o que ocasiona uma situação de que os parlamentares, eles, em geral, se mantêm ali numa série de conchavos, de acordos políticos que vão além da vontade da população, né? A gente tem que colocar isso daí. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem voto de lista partidária, os votos são aquele voto que você vota na pessoa, mas entra alguém do partido que você não votou, alguma coisa assim, apesar de não ser de voto de lista. O voto de lista partidário, nesse sentido, seria mais democrático e tudo, mas isso é uma conversa para outro momento. A questão essencial é essa. A população não conseguindo ter os seus interesses defendidos pelo voto no parlamento, que é um voto mais disperso e tudo mais, em geral, ela consegue ter mais facilidade de ter seus interesses defendidos pelo voto presidencial. Por quê? Porque a classe operária, no voto presidencial, ela vota unificada. Isso tem um grande poder político. Então, nesse sentido, essa medida do semipresidencialismo é exatamente contra o Lula. Quer dizer, quem que a classe operária quer votar? No Lula. Então, exatamente é isso que eles estão se opondo, né? Não, eu queria destacar aqui uma coisa, né? Nesse debate sobre democracia, quem fez o projeto é o PSDB, né? Aí ele destaca o seguinte, ó, ele fala bem assim: a discussão do semipresidencialismo aparece em tempos de crise. Ele diz assim: a proposta seria menos traumática para a sociedade do que o impeachment, né? Você vê, isso aqui é interessante ele falar isso, né? Que a gente entrou toda a discussão aí do PSDB ser a favor do fora Bolsonaro, mas é traumático você fazer o impeachment do presidente que matou 1 milhão de pessoas aí no Brasil e fez a volta da fome. Crianças estão morrendo de fome aí, sem falar de várias outras coisas. Até o auxílio refeição e alimentação que o trabalhador tinha direito já foi cortado. Então, assim, os caras, esse golpe aí é avassalador para o trabalhador, e ao invés de você chegar e derrubar o presidente, aí vem com essas propostas aí, que vai endurecer mais ainda e destruir mais ainda a vida do trabalhador, né? Imagina, o Congresso está votando tudo contra os trabalhadores. Se eles têm um poder maior ainda, como é que ficará? Eles vão rasgar a lei e vão votar lá para 1875, né? Aquela Constituição daquela época, do Dom Pedro I, onde todo mundo tem direito a levar chicotada se não trabalhar direito e etc. Eu acho que a finalidade é essa, né? Eu acho que é importante. Mas acaba com o mito que o PSDB não é a favor do impeachment. Exatamente. Exato. E é importante falar isso que o Márcio falou, né? Porque na época do Império aqui no Brasil, a gente tinha um parlamento também. Quer dizer, era uma monarquia parlamentar. Tudo bem que tinha o poder central do monarca e tudo mais, que é o poder moderador, que se colocava acima do parlamento, mas a gente tinha um parlamento que era controlado aí pelos latifundiários. Quer dizer, se a gente tem menos partidos, como foi colocado aqui pela matéria do Estadão, a gente exatamente tem menos poder da esquerda, que é a esquerda que tem vários partidos, né? A esquerda tem o partido X, o partido Y, o partido Z, tem o partido trabalhista, o partido trotskista, o partido marxista, tem vários partidos. E é isso que dá poder para a esquerda. Ela vai lá, cria vários partidos e vai somando ali o poder na luta política, né? A gente precisa colocar isso daí. Se a gente tem menos partidos ou partido nenhum, não
dá para fazer isso, não dá para fazer essa luta política. E os partidos da esquerda que são essenciais no desenvolvimento da luta da população, né? Na época do reinado, a gente não tinha partidos de esquerda. O partido mais esquerdista era o Partido Liberal, que ainda assim era um partido de latifundiários, né? Quer dizer, importante colocar isso daí. Bom, vamos em frente. Vamos fazer uma propaganda de uma coisa que foi lançada agora, maravilhosa, escrita pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Na verdade, foi a quatro mãos, né? O Rui Costa Pimenta e o João Pimenta também. Não, com certeza, o companheiro Márcio já cantou. A gente sempre faz aqui a propaganda e chama todos os companheiros para comprarem, para divulgarem o mais novo lançamento, né, das edições Causa Operária, que é o livro A Era da Censura das Massas, escrito pelo companheiro Rui e pelo companheiro João, e que é um livro que vai tratar justamente do tema da democracia, né? A democracia nas redes sociais e a época aí de censura de não só uma pessoa ou outra, mas a censura de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, ao mesmo tempo, com os novos algoritmos aí criados pelas grandes empresas, pelos monopólios imperialistas, para impedir que a esquerda se manifeste, que haja essa discussão, né, esse debate na internet, como a gente vem fazendo, inclusive aqui, né, no Causa Operária TV e nas redes sociais do PCO e dos partidos da esquerda, e a gente vê um ataque gigantesco à esquerda nesses setores. Então, o livro ele vai trazer esse conteúdo inédito, é uma discussão fundamental para o momento, uma discussão super atual, e ele vai trazer uma análise técnica também, né, com os dados do que está acontecendo com as próprias organizações de esquerda dentro das redes sociais, e é fundamental aí que todos os companheiros comprem, leiam e divulguem. Ele está só R$ 40 com frete grátis. Você pode comprar com qualquer militante do PCO, diretamente com a loja do PCO, acessando lojadopco.com. E é isso, companheiros. Comprem o livro, ajudem a crescer esse debate, que é fundamental para toda a esquerda e para todos aí simpatizantes da esquerda. É isso aí. Pode falar, perdão. Falando em censura, né, eu queria colocar aqui o tema polêmico nessa questão da censura contra o nosso partido, né? A gente vem sofrendo uma perseguição da esquerda pequeno-burguesa e da direita, e, nesse sentido, um setorzinho da esquerda, principalmente ligado ao PCdoB e ao PDT, ali em Santa Catarina, eles se reuniram, uma reunião de 10 pessoas, ali com um voto de liderança, aquela coisa toda obscura, exatamente para votar a expulsão do PCO dos atos e da coordenação da Frente Fora Bolsonaro, né? Por uma suposta agressão a uma militante, a uma mulher do PDT. Quer dizer, a gente tem que colocar primeiro que isso é uma mentira. Ninguém agrediu mulher nenhuma, a gente precisa colocar isso daí. Na realidade, o que a gente vê é que há toda uma estratégia da própria esquerda pequeno-burguesa para fazer campanha de calúnia, de mandar uma mulher vir brigar, ameaçar o nosso próprio partido, né? Na realidade, a gente tem que falar aí que não houve nenhuma agressão, nenhuma coisa do tipo. O que aconteceu, na verdade, foi uma agressão aos direitos do PCO e de todo mundo que ele representa dentro das manifestações, né? Na realidade, a gente tem que deixar claro que as manifestações sem o PCO, elas tendem a refluir com certeza. E essa é a questão essencial, né? Sim, é isso aí. E a gente vê, né, o tipo de política que esse pessoal faz, né? A política das manobrinhas fajutas, antidemocráticas, né? O pessoal relatou que as bases do partido não queriam votar pela expulsão do PCO, e aí por isso eles não valeu nada o voto do pessoal, fizeram só valer o voto de uma determinada liderança, que a maior parte das pessoas que ali estavam nem reconheciam como liderança. Enfim, foi um negócio bastante antidemocrático, né? Tem mais informações sobre isso
nas redes, o companheiro Rui passou um vídeo do Matheus Vetter explicando, né, o que aconteceu na última análise política da semana. Esse vídeo vocês podem ver depois também nas redes do partido, no Diário Causa Operária, no próprio canal da Causa Operária TV no YouTube, né? Mas a princípio é bom ter essa caracterização de que trata-se aí de um golpe, assim, e é importante dizer que se usa esse tipo de manobra super fajuta, super antidemocrática, para fazer um negócio num movimento de milhões, de cerca de 1 milhão de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que vai decidir o futuro aí, o destino do país. É um negócio assim muito pequeno, né? Uma baixaria total. Assim, dá pra ver que é uma das manobras mais nojentas e clássicas da burocracia do movimento estudantil, né? Pra ver exatamente onde esse pessoal aprende a fazer esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que vale colocar, né? A gente não sabe exatamente o que esse pessoal vai fazer, né? Depois de expulsar a gente, se fizeram isso para não deixar o PCO ir na manifestação ou qualquer coisa assim. Mas, de todas as formas, o PCO vai na manifestação em Florianópolis, vai levar o máximo de pessoas possível, vai levar o Bloco Vermelho, vai comprar aí diversos produtos da loja e, por enquanto, a decisão é essa. Vai ser feita a reunião hoje também para definir o calendário de lutas, como vai ser. E a gente não vai dar para trás por causa dessas manobras aí, até porque a gente sabe que amplos setores são a favor da permanência do PCO e do Bloco Vermelho e que isso não foi posto em discussão, né, por causa dessas estratégias aí completamente nojentas aí desse pessoal. Exatamente. Vamos para frente? Comentários? Bem, vamos aqui discutir, então. A gente discutiu na questão da polêmica em relação ao nosso partido. Vamos discutir em relação à polêmica de Cuba, né? A gente vê aí que tem toda uma manobra da direita, do imperialismo, né, para dar um golpe em Cuba. Houveram manifestações da direita, tanto em Cuba quanto no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem que falar que as manifestações são minúsculas, assim como Cuba. E, inclusive, o que dá uma crescidinha na manifestação dos gusanos é exatamente a extrema-direita, o Bolsonaro. Os bolsonaristas estavam junto com os gusanos na manifestação contra Cuba, na Paulista, nesse final de semana. A gente tem que falar também que a manifestação oficial do governo cubano foi enorme, mostrando exatamente que o governo cubano ele tem apoio popular, e é o que foi colocado mais ou menos na análise política dessa semana, colocado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que não tem essa de que o governo cubano seria uma ditadura, porque não há como a ditadura se apoiar no vazio. A ditadura num país em que está sob embargo do imperialismo, quer dizer, que tem uma ação completamente contrária ao imperialismo, ela tem que se apoiar em algum lugar. Não vai ser no imperialismo, então tem que ser na população. Então, não é uma ditadura. Se a população ela apoia amplamente o governo, se ela apoia amplamente as ações do governo, exatamente prova que não é uma ditadura isso daí. Né? É isso aí. E aqui em São Paulo, teve ontem, eles chamaram aí uma nova manifestação direitista em frente ao consulado cubano, e nós fomos lá, né, estivemos lá, e outras organizações de esquerda estiveram lá também para defender o consulado cubano, e a direita desistiu, arregou, né, como dizem. Né, eles foram para outro local, foram lá para frente da Fiesp, que é uma espécie de local onde os coxinhas costumam se reunir, né? Às vezes eles ganham até um pratinho de filé mignon, sei lá, já teve... Mas, enfim, eles foram para lá, e você vendo aí a presença da extrema-direita nessa manifestação que teve na Fiesp, você entende aí que quem que está realmente contra o governo cubano. Né? Você percebe que se você se alinha aí, se você se coloca contra o governo cubano, você está, na verdade, se alinhando com a extrema-direita e com o bolsonarismo, que estavam presentes em peso nessa manifestação da direita lá na Fiesp. Né? Não, vale ressaltar aqui, só para passagem aqui, que o Ciro Butri, né? Ciro Butri aí, todo o PSDB é contra Cuba, né? Uhum. Então esse negócio aí de democracia com o PSDB, com o Ciro Gomes, né? A gente está começando essa campanha de tirar o PSDB do ato, mas é bom a gente já começar a campanha para tirar até o próprio PDT, porque se ele é contra Cuba, então é contra o povo brasileiro também, o povo latino-americano.
e está alinhado com o bolsonarismo. Nós temos um vídeo aí do companheiro Vasco fazendo um discurso. Vamos ver. O povo na rua, como eles fizeram agora também, para derrotar o golpe de Estado. O povo revolucionário na rua, né, enchendo as ruas de Cuba de uma maneira revolucionária. E a gente tem que fazer aqui também no Brasil. Isso daí também mostrou, companheiros, quem é que está do nosso lado, com quem que a gente tem que marchar junto e quem que a gente pode descartar, né? A direita toda, inclusive alguns que querem se aliar com a esquerda, como é o caso do Ciro Gomes, atacaram de uma maneira covarde o governo cubano e o povo cubano, mostrando de que lado eles estão. E nós aqui, os companheiros do PCdoB, os companheiros do PCB, do MST, da UP, companheiros do PSOL, companheiros do PCO, estamos mostrando de que lado que a gente está, né? A gente está de um lado e eles estão de outro lado. Sem alianças com ele, a gente tem que se unir entre a gente. E uma das coisas que eu queria falar aqui, companheiros, é que uma das reivindicações que a gente precisa levantar agora nos atos de rua do dia 24 é pelo fim do bloqueio criminoso do imperialismo contra Cuba. A gente precisa fazer uma campanha nacional aqui no Brasil, né, principal país da América Latina, para denunciar o bloqueio imperialista contra Cuba. Então acho que tem que ser uma das principais pautas também, mostrando o internacionalismo da esquerda brasileira junto ao povo cubano nessa hora difícil. Muito obrigado. Vocês não têm nenhuma lá. Aí um trecho do discurso do companheiro Eduardo Vasco, né? Nós estamos aí encaminhando para um encerramento. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o super sticker do perfil Sou Eu, muito obrigado, e também o super sticker do companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigado também. É isso? Mais comentários dos companheiros? Infelizmente, eu acho que a gente está se encaminhando para o encerramento, né, aqui do nosso programa. Eu já vou me despedindo aqui dos companheiros, sempre lembrando os companheiros que a se inscreverem na Universidade Marxista. A gente vai para a terceira aula amanhã, então ainda dá tempo de você se inscrever, participar dos grupos de discussão. Também você pode assistir às aulas anteriores na gravação que a gente tem ali no curso. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema em relação ao seu acesso no curso, entre em contato com a gente nas redes sociais, no telefone oficial do partido, que a gente vai resolver. Tudo bem? Tudo de bom aí. É isso aí. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã, 9 horas em ponto, vamos iniciar a reunião de pauta, né, Uriel? Isso mesmo. Bom dia para todo mundo, companheiros. Bom dia. Tchau, tchau.